falar do índice glicêmico e a carga glicêmica. Acredito que você já deve ter ouvido falar do índice glicêmico e a carga glicêmica, mas fala-se mais do índice glicêmico principalmente para aquelas pessoas que são doentes ou diabéticos. Bom, na verdade, hoje você vai aprender a diferença entre ambos. O índice glicêmico ela foi criada a fim de classificar os alimentos de acordo com a sua resposta glicêmica. E, na verdade, o índice glicêmico é um valor, quer dizer, de 0 a 100, que expressa o aumento da glicose sanguínea quando um determinado alimento é consumido. Eu acredito que, às vezes, alguns diabéticos falam assim, olha, não consuma isso porque senão vai aumentar o seu índice glicêmico e tal. Acredito que muitos estão a perceber isso. Por exemplo, o cálculo de índice glicêmico é feito com base na área incremental sobre a curva de glicose no sangue. O índice glicêmico nos alimentos se classifica da seguinte forma. Alimentos de baixo índice glicêmico é aquelas que têm menor de 55. Alimentos de médio índice glicêmico é aquelas que têm o índice glicêmico de 56 a 69. E alimentos de alto índice glicêmico é de 70 a 100. E alimentos de baixo índice glicêmico são aqueles que a glicose no nosso organismo vai se desfazendo de uma forma lenta. E são mais aqueles alimentos que contêm fibras. Por exemplo, os grãos integrais, carnes magras, nozes, legumes, aquelas que vêm sem amido e algumas frutas e vegetais. Bom, por outro lado, os alimentos de alto índice glicêmico são rapidamente decompostos, se decompõem com facilidade no nosso organismo. Glicose, por exemplo, pães brancos, laranjas e bebidas açucaradas são alguns exemplos. Quanto mais processado, maior será o índice glicêmico. É o caso dos sucos de frutas e das farinhas refinadas. Por exemplo, o açúcar também refinado é um caos. Por exemplo, o processamento retira boa parte das fibras e faz com que a glicose sanguínea aumente mais rapidamente. Bom, neste momento acredito que já estão percebendo alguma coisa. Vamos entrar para a carga glicêmica, para vocês entenderem. Bom, a carga glicêmica é a medida que expressa tanto a rapidez como que a glicemia se eleva, nesse caso o índice glicêmico, quanto à quantidade de carboidrato por porção que um alimento pode fornecer. Quer dizer, a carga glicêmica é o conteúdo de carboidrato contido num determinado alimento. E ela é obtida a partir do cálculo, que carga glicêmica vai ser igual a índice glicêmico vezes o carboidrato, nesse caso o próprio alimento, a dividir por 100. Assim, você vai ter o resultado. Vamos supor, se tivermos um índice glicêmico de 45 vezes um carboidrato de 18, isso vai ser igual a 8,1, a dividir por 100. Ok. Todavia, caso a mesma fatia de pão integral seja consumida 2 vezes, então, nesse caso, se o pão for consumido 2 vezes, você vai ter que multiplicar, por exemplo, 18 vezes 2, vai ser igual a 36. E voltando a fazer o cálculo novamente, você vai ter carga glicêmica, vai ser igual a 4 ou 45 vezes 36, que vai ser igual a 16,2. Nesse caso, você ainda está numa carga glicêmica média, mas lá para frente você vai entender. E aqui estamos para poder fazer vocês entenderem. Bom, vamos lá. Carga glicêmica baixa é aquela e a carga glicêmica média é aquela que começa de 11 a 19. E a carga glicêmica alta é aquela que começa de 20 para cima. Então, acho que já devem mais ou menos perceber. Então, a dica fica, a diferença entre ambos é que um faz elevar rapidamente a glicose e o outro faz lentamente elevação da glicose, ou o tempo de elevação da glicose, enquanto que o outro ele faz elevar
rapidamente a glicose sanguínea e o outro vai fazendo elevar mais de uma forma média e concreta. Bom, a consideração do tamanho das porções a partir de carga glicêmica também é essencial. Isso porque mesmo alimentos de baixo índice glicêmico podem elevar rapidamente os níveis de glicose, se consumidos em excesso. Nesse caso, em contrapartida, pequenas porções de alimentos também com alto índice glicêmico podem ser inofensivas quando bem planejadas e ou incluídas em uma refeição completa. Bom, finalmente o índice glicêmico e a carga glicêmica podem ser difíceis de aplicar no dia a dia, principalmente para indivíduos sem acompanhamento profissional regular. Sendo assim, dicas simples e úteis para evitar picos glicêmicos incluem preferir alimentos in natura, aqueles alimentos naturais, menos processados, nesse caso, como leguminosas, frutas frescas ou cereais integrais. Inclui alimentos fibrosos, estabelecer horários regulares das refeições, para as refeições diárias, não pular as refeições, comer com atenção e prestar atenção à saciedade também, realizar atividades físicas. Isso aqui são as coisas mais essenciais. E dizem assim, não, você não pode consumir a melancia, não sei o quê. Mas se tomarmos um exemplo, se tomarmos em conta, o índice glicêmico da melancia é de 72 a 80. É uma porção de 120 gramas. Tem apenas 5 de carga glicêmica. Então, se você vê, em termos de índice glicêmico, ele tem 72 a 80, mas em termos de carga glicêmica apenas tem 5, quer dizer, a carga é muito baixa. Significa não vai ter tantas horas com o índice glicêmico lá no alto, enquanto que outros alimentos simples, o índice glicêmico sobe muito mais. Quer dizer que um diabético pode sim consumir a melancia sem nenhum problema, porque ela contém fibra e contém água. Entendeu? E a melancia é muito boa assim. Ela pode subir rapidamente, mas vai estar sempre no nível. Bom, esta foi a lição de hoje. Ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Estamos juntos. Até a próxima.